Bom, vamos a resolver esses problemas, tá? As que faltaram de resolver durante as aulas. Então, como vocês já têm a lista, né, dos problemas que resolvemos em aulas, esse aqui é do capítulo de potenciais, tá? Vamos com o problema 5 então, que a que estava faltando, né, e as outras que até é o número 10 que eu lembro. Bom, vamos lá. Então, temos um anel, certo? Carregado com uma carga total Q e ele está distribuído uniformemente ao longo de seu comprimento, certo? Então, se está distribuído ao longo desse comprimento, então a gente sabe que tem uma densidade linear de carga constante, certo? Então, temos que determinar o campo elétrico no ponto, no campo elétrico não, o potencial no ponto P, certo? E esse ponto P está ao longo do eixo de simetria, né? Ou seja, ela é seu ponto simétrico com relação a, ao anel, beleza? Então, tá, como que a gente resolve esse tipo de problemas, né? Porque quando a gente tinha campo elétrico, a gente fazia o quê? A gente pegava um dq, né? Um dq e a gente, né, imaginava que o dq fazia uma linha assim, um vetor, né? E a gente descomponia, etc. Só como se trata agora de potencial elétrico, né? A gente não precisa mais pensar em vetor e descompor esse vetor. A gente só precisa mesmo identificar o dq e o ponto onde estou querendo calcular as coisas, né? Essa é a vantagem de trabalhar com potencial. Eu não preciso mais de descompor o vetor, ter a componente em x, em y, etc. Eu só preciso me preocupar com a fórmula mesmo, tá? Então, vamos a identificar nosso dq, tá? Nosso dq é nesse ponto e eu quero calcular no ponto P. E a distância, né, como vocês estão vendo, desde do Q até o ponto P, é essa distância aqui. E pelo teorema de Pitágoras, né, a gente pode concluir que essa distância, r, né, é z ao quadrado mais r ao quadrado. Lembrando que a altura é o z, né? Ok. Lembrando que então a gente tem duas equações para calcular o potencial. Uma que era dv era igual a 1 sobre 4πε0, certo? Integral. Bom, aqui não seria integral, né? Seria dq sobre r, né? Essa seria uma forma e a outra tínhamos, aqui, vou escrever aqui, potencial final, que eu vou colocar f agora, inicial, menos e de r, certo? Então, desde a posição R inicial até o R final, né? Bom, qual das duas equações eu deveria de utilizar? Nesse caso, como se trata de um anel, eu preciso usar esse aqui por método de integração. Por que não esse aqui? Porque eu preciso do campo elétrico. E uma vez que eu consigo o campo elétrico, preciso saber o potencial em algum lugar. Aqui eu posso concluir facilmente que no infinito o potencial é zero, né? Mas o problema é o seguinte, eu não tenho campo elétrico em todas as regiões. Eu tenho campo elétrico, eu posso calcular talvez aqui, mas eu não posso é, ter informação do campo em qualquer ponto que eu estiver no espaço, tá? Então, para esse tipo de caso, onde a gente tem um fio finito, que não é infinito, né? Ou um disco, que for finito mesmo, a gente sempre usa essa equação, porque a gente pode ter certeza que no infinito o potencial é zero, tá? Quando não uso essa equação é quando eu tenho planos infinitos, cilindros infinitos ou muito longos, fios infinitos, assim por diante, tá? A única, eh, a única simetria que sai dessa regra é para uma esfera. Para uma esfera, em princípio, eu poderia pensar que posso usar esse aqui. Sim, é possível usar. O problema é que para uma esfera é bem difícil a integral que vai se formar. Então, por isso que a gente usa esse aqui para uma esfera, tá? Então, neste caso, né, como se trata de um fio finito, um anel neste caso, a gente vai usar o método de integração dessa forma aqui, pela integração direta em dq. Beleza, então vamos lá. Eu sei do potencial de uma carga pontual, né? Vamos iniciar do zero, então. Eu sei que esse aqui é para uma carga pontual o potencial. Se eu quero aplicar o que eu tenho de uma carga pontual para um anel, eu deveria de pensar
que esse daqui se comporta como se fosse um ponto, né, uma partícula pontual, e gera um potencial nesse ponto P aqui. Então, se esse daqui gera um V aqui, esse V também tem que ser um diferencial de V. Por isso é que dV, né, agora diferenciando, é igual a 1 sobre 4π ε0 dq, beleza? Bom, agora que eu escrevi em forma diferencial, né, na verdade eu vou chegar a essa fórmula aqui, eu posso integrar, né? Então, o que que temos? Integrando, então temos limite inicial, né? Como se a gente estivesse vindo do infinito e chegando ao ponto P. E chegamos ao ponto P, diferencial de V. Certo? 1 dividido por 4π ε0, integral de dq dr, né? Integrando dos dois lados. Esse aqui, os limites de integração deveriam ser sobre Q, né? Mas a gente vai ver que fazendo uso da densidade linear de carga, nos limites vão depender da geometria do sistema. Beleza? Então esse lado aqui é bem fácil concluir que vai ser potencial em P menos potencial no infinito. Esse aqui, né? Esse aqui. Bom, desse outro lado, né, a gente mantém a mesma coisa, né? E eu sei que esse daqui deveria ser zero. Por quê? Porque no infinito é fácil concluir que é zero. E para usar esta equação que eu estou tentando chegar, né, ou no caso já cheguei, sempre eu tenho que ter certeza que no infinito o potencial é zero. Então aqui eu considero o potencial no infinito zero. Aqui ficamos com a equação no ponto P, né? Que era a equação que estava escrevendo inicialmente. Então eu deduzi de novo, tá? Só para a gente lembrar como que chegava isso aqui. Ok. Bom, agora é só substituir nossas variáveis, né? Quem que é o rzinho? O rzinho é a distância do ponto onde está o dq até o lugar onde eu quero. Esse é o rzinho. E para a gente já tinha escrito esse aqui, né? Então agora substituímos, né? E não só o rzinho, senão também a gente tem aqui o dq, né? Lembrem que o dq, lambda, como se trata de uma distribuição linear de carga, lambda é dq com relação ao dl, né? Diferencial de comprimento. Por que dl? Porque se trata de uma curva. Eu não posso colocar um dx em um diferencial de y, porque é uma curva. Uma curva não está nem no eixo x nem no eixo y, é uma combinação das duas. Então é o dl. E o dq, então, isolando, né? Daqui o dq, vamos ficar com lambda dl, beleza? Então tá aqui. Integrando, ou substituindo, desculpem, aqui no. Substituindo o rzinho, né? Pela raiz, né? Que a gente encontra pelo teorema de Pitágoras, que seria esse aqui, beleza? E bom, agora vamos continuar, né? Olhem, aqui r é constante, z é constante, lambda é constante, porque é uma distribuição uniforme de carga sobre o fio. Então, todos aqui saem da integral. Saiu da integral. E a gente ficou só com esse integral daqui sobre dl. Lembrem que, tanto no campo elétrico como no potencial, né? Essa aqui seria a forma mais fácil de eu ter o potencial de uma distribuição dessa forma, tá? Esse é o caso mais simples, porque nem sequer vou precisar de integrar. Tipo, não preciso integrar de fato. Porque esse aqui é trivial, né? Esse aqui é quem? A integral do dl significa o L completo do anel. E esse eu sei que é 2π r, né? Então, escrevendo isso, né? Esse aqui, né? A integral dl virou 2π r, beleza? Aqui, o que eu tenho? Eu sei que não tenho a informação do lambda, eu sei que tenho a carga, certo? Mas eu posso colocar o lambda em função das variáveis que eu tenho de informação, que seria a carga. Então, o lambda, no final das contas, é a carga total dividido entre o seu comprimento. Então, a carga total é Q, né? É Q. E o comprimento é 2πr, certo? Então, aqui vai cortar com esse aqui, né? E, finalmente, encontramos a solução. Esse seria o potencial no ponto P aqui. E olhem que interessante. Apesar de que eu coloquei em um ponto fixo P, em princípio esse Z poderia ser 1 metro, 2 metros, 5 metros, qual o valor que eu quiser, né? Sempre que eu deixe fixado nesse valor. E depois, né, se eu quiser calcular em outro lugar, posso reutilizar minha fórmula e trocar para um Z qualquer, né? Então, a ideia é que esse potencial nesse ponto depende do Z. E, bom,
eu poderia então calcular o campo elétrico a partir dessa equação, né? Se a gente quiser. Como a gente deveria calcular? Seria a derivada parcial de V com relação à única variável, Z. Só que negativo, na direção Z. E a gente conseguiu o campo elétrico, né? Mas não sei se acho conveniente encontrar o campo elétrico a partir desse aqui. De qualquer forma, o campo elétrico também é bem fácil de conseguir via integração, né? E é isso. Temos outro segundo, ou este caso, né? No segundo problema seria o sexto problema dos de potencial, né? Que se trata de um fio finito de tamanho 2A, né? Porque vai desde menos A até A. E queremos calcular o ponto, o potencial nesse ponto P, que está a uma distância X da origem. Esse aqui deve ser a origem, certo? Então, vamos ver como que a gente faz nesse caso. De novo, qual equação posso usar? Aquela que é ΔV igual a menos a integral do campo elétrico vezes dr, ou aquela que é V é igual a 1 4πε0 dq sobre r. A gente sabe que vai usar o segundo. Por quê? Porque aqui eu posso, de fato, pensar que no infinito o potencial é zero, porque como se trata de uma distribuição finita de carga, o efeito dessa carga, quando me afaste muito, obviamente vai diminuir, e no infinito deveria ser zero. Então posso concluir que o potencial no infinito pode ser zero, para esse caso, né? E, além disso, eu sei que, como se trata de um fio finito, né, como está dessa forma, eu não saberia o campo em todas as regiões, né? Eu poderia até calcular o campo aqui, né, mas saber em todas as regiões eu não posso. Então, em princípio, é, a gente deveria usar o método de integração, né, aquela que nos permite integrar sobre Q. Então, pegando essa ideia, né, de pegar um dq, então vamos fazer isso. A gente vai escolher um ponto onde eu escolho o meu dq, beleza? E a distância entre o dq e o ponto onde eu quero calcular, a gente chama de r. E como a gente pode identificar, esse r pode ser calculado como o teorema de Pitágoras, né? X quadrado mais y quadrado, então é raiz, beleza? Fácil de ver isso, né? Então, o y aqui vai ser nossa variável, porque o x é um ponto fixo. É o y que vamos ter que integrar. Bom, uma coisa boa, né, do potencial é que eu não preciso mais me preocupar da setinha do campo elétrico. Vocês lembram que quando a gente calculava o campo elétrico, a gente colocava uma setinha, descomponia no eixo X, no eixo Y e assim por diante, né? A gente nem precisa. Aqui é só mesmo definir um ponto e acabou, né? Porque se trata de um potencial escalar. E números escalares são bem fáceis de usar do que vetores, né? Então, vamos lá. Eu sei, né, que tem toda uma dedução de trás de só escrever essa fórmula aqui, né? A gente inclusive deduziu no anterior problema, mas eu posso pegar inclusive como fórmula se eu quiser, né? Mas se vocês querem deduzir a partir de zero, pensando em uma carga pontual, diferenciando, integrando no infinito até um ponto P, é bom, vocês já sabem a lógica, né? Bom, pegando então direto a fórmula, vamos identificar nossas variáveis, né? dq está aqui, beleza? O rzinho deve ser esse aqui que a gente encontrou. Então, tá. Aqui. Bom, eu não posso apagar aqui porque estou no PowerPoint, tá? É difícil apagar. Talvez se existe, só que eu não sei. Bom, vamos tentar apagar. Vou dar um jeito aqui. Deixa eu ver como que eu faço. Realmente não consigo. Bom, vamos ignorar essa linha, tá? Então tá. Tenho identificar minhas variáveis, né? O rzinho seria esse aqui, o dq. Antes de me concentrar em rzinho, vou mexer com lambda, tá? Por quê? Porque esse dq vai fazer uma varredura sobre o eixo y. Então tenho que deixar meu dq em função de y. Eu sei que, como se trata de uma distribuição uniforme de carga, e além disso se trata de um fio, devo ter que utilizar a densidade linear de carga, que é dq sobre diferencial de comprimento, certo? Então, uma vez que eu defino isso aqui, né, ou lembro minha equação, eu posso substituir esse dl
por dy, porque meu diferencial de comprimento está ao longo do eixo y, portanto eu posso trocar esse dl por dy, beleza? Coisa que a gente já praticou muitas vezes, né? Aqui, agora sim eu posso, vamos lá. Ops. Não sei como que eu fiz isso. Gente, eu tenho que me acostumar aqui. Agora sim, vamos lá. Eu vou só tirar essa linha aqui. Bom, não sei. Bom, ignorem realmente essa linha, tá? Bom, então, substituindo, né, o rzinho, temos esse daqui, né, que seria a hipotenusa que a gente formou aí. Nossos limites de integração para o eixo y, né, que esse aqui vem por causa desse aqui, né, iriam desde menos a até a, certo? E pronto, né, agora só seria integrar mesmo. Então, aqui, lambda sai, porque é uma constante, e ficamos com esse aqui. Esse integral é relativamente fácil, tá? Sim, é relativamente fácil. E o que eu encontrei é esse aqui. Eu não integrei, tá? Eu só usei a calculadora mesmo, mas a integral é esse aqui. Avaliando nos limites de menos a até a, tá? Eu posso, né, fazer os cálculos, né? Então é só substituir um limite final, mais um limite inicial, né? Esse aqui é constante, esse negativo vem da integral, tá? E bom, eu consigo escrever isso aí. Essa pode ser simplificada, né? O negativo eu posso multiplicar, esse aqui vira positivo, esse aqui negativo, então esse vai estar dividindo, esse aqui vai estar na parte de cima, né? Então esse seria o campo, não, o potencial elétrico no ponto P. Antes né, de diretamente colocar como resposta, esse aqui não era dado, porque o dado é o Q, que é só. Então eu sei que lambda é a carga total dividido entre o comprimento total, que seria 2A. E pronto, né? Aqui eu poderia multiplicar 4 vezes 2 vai dar 8, né? Que são, então 8π é c. Mas eu vou deixar assim como está na resposta também, beleza? Então, é só integrar e não é uma integral difícil, inclusive. A ideia é fácil, conhecimento. Bom, agora que já sabemos, né, pelo menos, né, usar a fórmula quando a gente tem uma distribuição de carga finita, agora nesse problema vamos ter que usar necessariamente nossa equação quando a gente tem situações onde temos placas infinitas, qualquer coisa infinita, tá? Então vamos lá. Esse aqui se trata de que a figura mostra uma placa infinita uniformemente carregada com uma densidade superficial sigma maior que zero, beleza? Calculei o potencial no ponto P aqui, beleza? Aqui a gente tem que calcular o ponto P aqui. Qual é o trabalho realizado pelo campo elétrico produzido pela placa se uma partícula Q maior que zero é deslocada da superfície da placa para o ponto P situado na distância d da superfície da placa? Então precisamos calcular o trabalho, né, de uma partícula que começa aqui, isso é a trajetória e chega aqui, tá? Trabalho que precisamos. Bom, eu ia iniciar esse problema já resolvendo o A, tá? Mas eu decidi iniciar o problema pelo B, porque eu quero que entenda um conceito bem importante sobre o cálculo da diferença de potencial e não o potencial. Porque até agora a gente calculou o potencial no ponto P, o potencial em uma região inteira, né? Quando a gente viu as esferas, na parte interna, na parte externa. Mas a gente não viu calcular diferença ou delta V de fato. Então é por isso que eu vou começar pelo item B, beleza? Então, eu quero calcular o trabalho. O trabalho para levar a partícula, ou que o campo leva a partícula do ponto O até o ponto P. Lembrem que é igual a diferença do... aqui falta um Q, tá, gente? Falta um Q. Um Q e aqui estaria um Q. Vou colocar no final, tá? É a diferença das energias potenciais, né? E a diferença das energias potenciais é só a diferença do potencial vezes multiplicado por uma carga que é sim, né? Então, a gente vai usar essa equação, né? É que, só para lembrar, o trabalho era igual a menos Q delta V, tá? Onde isso aqui seria a partícula de teste. Vou colocar que é certo, tá? Apesar de que o nosso é Q. Mas tudo bem, então não ignorem isso aqui. Nossa partícula de teste é Q. Beleza. Então, essa é a fórmula.
eu sei que ΔV é o potencial final menos o potencial inicial. Então, para nosso caso, seria o quê? Seria o ΔV vezes Q, né? Que seria um negativo de o potencial no ponto P, que seria o ponto final, menos o potencial no ponto inicial. Esse seria o trabalho, certo? Bom, eu preciso dessa parte aqui, do delta V, certo? Delta V. Eu sei que é o final menos o inicial. Então, o final, né? O potencial final menos o inicial. E esse aqui é igual a menos integral do ponto inicial até o ponto final do vetor campo elétrico vezes dr, né? Essa seria a equação que agora vou utilizar para calcular o diferencial de potencial, tá? Ou não o diferencial, o delta V. Eu poderia calcular, né, o primeiro V, depois fazer a diferença nos pontos que eu preciso. Sim, poderia. Mas a gente viu em aulas, né, que a gente precisa pelo menos de um ponto a informação do potencial. Se não for assim, a gente tem que definir algum lugar que o potencial vai ser zero. Então, esse meio fica complicado de pensar qual ponto vai ser zero, potencial, etc. Então, é por isso que eu estou começando aqui. E vocês vão ver que, no final das contas, esse ponto onde o potencial é informado, às vezes não é uma informação que ajude muito, tá? Então, vamos lá. Então, eu estou precisando o ΔV, né? Que seria potencial final menos potencial inicial, né? Esse aqui, essa equação. Eu sei que meu potencial, meu ponto inicial é zero e meu ponto final é o ponto P. Então, fazendo as trocas, né, da nomenclatura que eu estou usando aqui, que seria meu ponto inicial, o O, e o meu ponto final, o P, seria isso aqui. Então, ela começaria a partícula em Z igual a zero até Z igual a D. Né? Esse seria o que eu estou procurando, né? Porque lembrem que aqui tinha um Q, aqui um Q, aqui um Q, aqui um Q, tá? Ok, estou procurando isso aí, então. Olhem que eu não vou precisar de um lugar desconhecido para definir o potencial zero, tá? Então, eu sei, né, e isso é bom sempre lembrar, que o campo elétrico criado por um plano infinito é sigma 2 epsilon 0, certo? Sempre, né? E nesse caso eu estaria apontando na direção z para cima, né? Então é bom sempre ter essa informação de dado. Ok, eu posso então substituir aqui que eu fiz, né? E eu faço o produto escalar, né? Agora aqui o dr é uma trajetória, né? Minha partícula estaria indo nessa direção, que seria dr seria então um deslocamento na direção dz, né? Que apontaria na direção z. Tá? Então é por isso que ela ficou assim. Bom, agora que eu escrevi isso aqui, eu posso multiplicar escalarmente, né? Então isso aqui vai dar 1 e ficamos só com isso. Sigma vai sair da integral, 2π, 2 epsilon 0 que está aqui, né? E temos isso aqui, certo? Então, minha integral vai de 0 a d. E pronto, né? Essa integral é bem simples, né? Final menos inicial. E meu ΔV é esse aqui, certo? Esse aqui. E agora que eu tenho o ΔV, eu posso substituir aqui. Porque esse aqui é o ΔV, certo? Esse aí é o ΔV. Ok, é o mesmo que esse aqui. Então, o trabalho, né? O trabalho seria o quê? Lembrando, né? Aqui, o trabalho falta o dq, beleza? O trabalho é diferencial do potencial vezes a carga de teste, ou aquela que está sentindo o campo elétrico, né? Então, vamos lá. ΔV é esse aqui que a gente encontrou. Então, vamos substituir. Temos um negativo da fórmula e outro negativo do resultado. Então, multiplicando essas duas, né, vai dar um positivo. Então, esse aqui é o trabalho para levar a partícula do ponto O ao ponto P. Então, é bem mais fácil quando eu só preciso o diferencial, não o diferencial, o delta V, né? Então, agora vamos calcular o potencial mesmo. Aqui falta um dq, tá, gente? Falta um dq. Inclusive, nossa resposta está assim, né? Falta um que aí. Beleza. Bom, agora para o item B, né? Temos que calcular o potencial no ponto Z. Então, como que eu faço isso? Temos essa equação aqui, né? Temos que o diferencial, o delta V, né? O final menos inicial é igual a esse aqui, a fórmula que sempre a gente usa. A gente então agora vai ir
até esse ponto. Esse é o nosso ponto final, né? A gente então vamos escolher uma trajetória ao longo do eixo Z. Esse Z0, esse aqui, tá? Deve estar em algum lugar, tá? Ou está em cima, está embaixo, não sei. Mas vamos supor que tem um ponto, está localizado em algum ponto ao longo do eixo Z. E eu precisaria de informação para encontrar o potencial em qualquer ponto ao longo do eixo Z, né? Então, vamos imaginar que a gente vai ter de alguma forma. Essa a gente meio que se abstrai, né? E vamos deixar arrastando esse termo o tempo todo e depois a gente pensa em que vamos fazer com essa variável, né? Ou com esse termo. Então tá. Então meu limite de integração deve ser desde onde? Meu ponto inicial, que seria Z0, né? Até o ponto onde eu quero calcular, que seria o Z. Beleza? E o campo elétrico. De novo, o campo elétrico de um plano infinito, né? Vocês sabem que é sigma sobre 2ε0, né? Na direção Z, neste caso. Então seria esse aí, certo? Substituindo, né? E minha trajetória, como está ao longo do eixo Z, deve ser o diferencial de Z na direção Z. Beleza? Esse produto escalar vai ser 1, certo? E ficamos com isso aqui. A integrando, né? Integrando já, vai sair da integral, integrando Z menos Z0, vai dar isso aí. Ok. Esse aqui é ε0, tá? Eu vou corrigir depois. Bom, então uma vez que eu consegui escrever meu potencial, né? Em teoria, porque ainda me falta esse ponto. Eu não sei qual que é esse ponto, né? Porque em princípio poderia ser qualquer lugar, mas eu vou obrigar que esse V0 seja 0, tá? Antes de fazer isso, eu só distribuo isso aqui, tá? Distribuindo um, distribuo o outro, beleza? Agora vou obrigar, né? Se V em Z0 é igual a 0, então o Z0 tem que ser 0. Como eu sei disso, eu analisei a fórmula e eu vi que em Z0 faz sentido que esse aqui valer 0. Como? Se eu faço isso aqui, né? Esse aqui, eu zero esse aqui, o Z igual a 0, né? Eu faço zerar esse aqui. Será que minha fórmula faz sentido com esse valor? Sim. Porque se eu substituo aqui por C0, que seria igual a 0, né? Então, aqui seria, né? No ponto Z igual a 0, o potencial é 0. Se eu substituo Z por 0, 0 vezes todo isso vai dar 0. Então, eu tenho um potencial para para todo o eixo aqui, né? Da partir do 0 para cima, certo? Então, é interessante, né? Eu posso escolher qualquer ponto que eu posso definir meu 0, né? Meu nível de referência, igual que é como a gente faz em potencial gravitacional, tá? Então, agora, né, com esse resultado, eu poderia ter calculado o ΔV. Como que eu faria? O trabalho de ir ao ponto 0 ao ponto P é igual a Q vezes ΔV, que seria V no ponto O, não, P, né? Final, menos o V no ponto O. Só que isso é negativo, né? Pela fórmula. Só que agora eu utilizaria a minha fórmula, né? Usaria a minha fórmula e colocaria V no ponto P. No ponto P é quem? É 2π. Z é o D, né? No ponto P, aqui em cima. É a distância D para o item B, se a gente resolvesse a partir desse aqui. Então seria o potencial que eu calculei, só que avaliado na distância D. E depois, né? Agora faríamos a mesma coisa, só que para o ponto 0. Para o ponto 0, esse aqui seria 0. E, bom, fazendo as contas, né? O trabalho de O a P seria igual a quê? Sigma sobre 2ε0 de Q. Negativo com negativo seria positivo, esse aqui seria. Beleza, eu queria explicar isso porque todos os problemas que eu resolvi, eu encontrava potencial ao longo de toda uma região, como a gente encontrou aqui. Mas não necessariamente eu preciso passar por tudo isso, né? Então, vamos continuar com esse problema aqui. Problema 8. No problema 8, temos o seguinte. Temos um semianel, né? E temos uma partícula de carga Q maior que zero inicialmente em repouso no centro do semianel. Então, temos uma partícula aqui com carga Q positiva.
E esse semianel, né, está carregado, mas com a densidade linear de carga que varia com o ângulo, tá? Dependendo do valor do ângulo, ela muda. E lambda zero é positivo. Beleza. Então, esse aqui seria meu sisteminha que eu preciso resolver. Como que eu faria para encontrar a velocidade? Aonde? Calcular a velocidade da partícula distante, se a distância é muito maior que o raio A. Ou seja, a gente estaria a uma distância muito afastada, tá? Que vou pensar como um lugar que é praticamente infinito, tá? Então, aqui seria... Estou acostumado a colocar potencial no infinito, tá? Vamos colocar potencial no infinito, que deveria ser zero, né? Então, a partícula começa aqui seu movimento, né? Por que que ela se afastaria com alguma velocidade desse semianel? Porque esse aqui está carregado positivamente. Esse aqui já tem uma carga positiva. Então ele inicia seu movimento por causa de que existe uma força de repulsão, né? O campo elétrico gerado por esse semianel vai na direção Y. Então ela vai ser empurrada por um campo que gera isso aqui. Mas a gente não vai pensar em função do campo. Só um minuto. Acho que eu ativei alguma coisa aqui. Bom, agora sim, voltam. Bom, então, temos a partícula com carga Q vai ser acelerada, né, ou vai ganhar uma velocidade por causa dessa distribuição de carga. Como que eu resolvo esse tipo de problemas, né? Porque, em princípio, parece dinâmica, né? Mas, como vocês já viram na minha lista 3, e eu espero que vocês estejam resolvendo, a gente pode resolver por conservação de energia. Porque quando aparece involucrado a velocidade, de alguma outra forma, energia está relacionada aí. Eu preciso de usar conservação de energia, tá? Porque, né, é mais fácil fazer os problemas por conservação de energia. Até poderia fazer via integração, mas seria bem complicado. Então, o que que eu tenho? Segundo a teoria, né, que a gente viu, a gente sempre pode igualar as energias, a somatória das energias iniciais, que seria nesse ponto, que seria meu ponto inicial, né? E meu ponto final seria aqui no infinito final, né? A somatória das energias no ponto inicial é igual à somatória das energias no ponto final, certo? No ponto inicial, eu tenho o quê? Em princípio, eu deveria ter as duas energias, né? Energia cinética e energia potencial elétrica, certo? E quando me afasto muito, eu deveria ter energia potencial cinética e potencial elétrica, né? Mas aqui que está o detalhe. Como ele inicia do repouso, então não tem energia cinética. Esse aqui deveria ser zero. E para o outro lado, na parte final, a energia potencial no ponto final, ou seja, muito longe desse anel, né? Deveria ser zero também. Por quê? Porque o efeito desse perde é, ef- efeito, né, sobre, ela não atua mais sobre a carga aqui, né? Então o potencial, né, bem afastado do anel deveria ser zero. Então não temos energia potencial aí. Mas detalhe, isso sempre se cumpre para quando estiver muito afastado. Se uma distância finita, vamos supor, sei lá, 5 vezes A, ou 20 vezes A, 100 vezes A, ainda teria o efeito, né? Porque estaria afastado a uma distância, mas não significa que seja muito para ser considerado infinito, então não poderia necessariamente zerar isso aí. Inclusive, na minha lista tem muitos problemas parecidos, onde a gente não zera, sino calcula tanto a energia potencial inicial e no final, e a gente faz um balanço de energia, tá? E nesse caso, como a gente está considerando que se afasta muito, então a gente está considerando zero, num lugar muito afastado. Então, eu fiquei só com energia potencial no ponto O é igual a energia cinética bem afastada. E temos isso aqui, certo? Ok, agora é só fazer as contas, né? Eu estou procurando a velocidade. A massa tenho de dado, esse aqui me preocupa. A energia potencial em zero, tá? Como que eu vou calcular? Eu sei que a energia potencial, né? Ou a energia potencial, que a gente chamava de U, era carga vezes V. Como estou no ponto zero,
Por isso que eu chamei de zero aqui, né? Então seria esse aqui zero, né? Pela fórmula de energia potencial. Então é a carga vezes o potencial no ponto O. Esse seria, né, o energia potencial. Lembrem que energia potencial é diferente de potencial. Quando a gente faz um balanço de energia, a gente tem que usar a energia potencial. E energia potencial é a carga vezes o potencial, tá, gente? São coisas diferentes, mas intrinsecamente relacionadas, porque é só multiplicar vezes a carga que a energia está aí, beleza? Bom, então quem que precisamos? Precisamos desse aqui, do potencial no ponto O, na origem. E a gente sabe, né, calcular isso, porque a gente tem uma distribuição finita e queremos calcular num ponto. E a gente sabe como fazer isso. Então vamos calcular o potencial na origem, né? Por essa fórmula aqui, que vocês já viram, né, no problema 5, está bem detalhado como que ela nasce, né? Então eu só substituo minhas variáveis, né? Então tem o que aqui? Diferencial de Q, vou substituir por lambda vezes dl, né? Lembrem que, como se trata de um fio, deve ter densidade linear de carga, que deve ser, opa, de novo. Ok, deve ser dq diferencial dl, né? Então, e solo o dq, né? Vou ficar com lambda dl. Esse seria o dq. Agora, a distância radial é a distância do ponto onde eu quero até o dq. Então, o dq, vamos pegar aqui, deve estar aqui o dq. Então, a distância entre um dq e o ponto onde estou calculando é a. É por isso que esse aqui é a. Beleza? Então, só que aqui lambda não pode ser de integral. Por quê? Porque ela varia. Varia com relação ao ângulo. Só que eu preciso colocar esse dl em função desse ângulo, né? Porque eu tenho que integrar. Eu sei, né, que o L, comprimento de arco para qualquer arco que não seja infinitesimal, é o raio vezes o ângulo. Se eu diferencio ou derivo com relação ao ângulo, né, ficamos com esse aqui. Então, meu dl é A vezes dθ. E substituindo o lambda aqui, né, o lambda é lambda zero vezes seno do ângulo, e o dl é A vezes dθ, né, obtenho esse aqui, dividido entre a distância A. Tirando as coisas, né, da integral, né, os que for constante, que seria esse aqui, e integrando em θ, como se trata de um semianel, vai de 0 a π, e ficamos com isso aqui, beleza? Agora a gente só integra, né, e já adianta que isso aqui vai dar 2. E por isso que esse 2 cortou com 4, e a gente ficou só com esse resultado, beleza? Agora, como eu já tenho um potencial no ponto O, eu substituo aqui, né, nessa equação e acabou. Então, substituindo nessa equação o potencial em O, né? De novo. Então, tenho esse aqui. Desculpem, gente, eu não sei como apagar isso aqui, mas eu vou tentar só um minuto. O botãozinho não funciona. Então, deve estar... realmente não sei. Bom, gente, ignorem essa linha, tá? Eu estou ainda me acostumando com isso aqui. Bom, gente, então agora é só, eu isolei, né? Ou isolei não, eu substituí em V0, agora é só isolar o V. Isolando o V, a gente fica com esse aqui, né? Seria o 2, né? O 2, na verdade, cortou, né? Cortou com esse aqui, ficamos com esse aí. Tá? E isolar, uma simples isolamento aqui do V. Bom, gente, é isso. Parece um problema difícil, mas não é tão difícil, é relativamente fácil, tá? Então, continuando aqui, né, com o problema, acho que era só, o problema 9, né? Problema 9, o que a gente tem? Temos um anel, né, no plano XY e queremos calcular o potencial nesse ponto P a uma distância C do centro, né, e no eixo desse anel. A gente resolveu no problema 5 esse, exatamente o mesmo problema, só que a gente tinha o anel deitado no outro plano, né? Não, na verdade, inclusive é no mesmo plano, só que essa perspectiva é diferente.
Ah, é uma coisa que muda é que esse aqui foi chamado de S, né? Que seria o raio do anel. Bom, essas são as respostas, né? Vamos tentar ver como que a gente calcula isso aqui. Como se trata de uma distribuição finita de carga, é, não é tão difícil resolver, porque é só identificar o dq e utilizar a fórmula que a gente já tinha encontrado, né? Aqui já eu escrevi todo o detalhe, né? Então temos o quê? Essa seria a nossa fórmula, né? Sempre que a gente tenha certeza de que no infinito o potencial é zero, beleza? Então temos o seguinte, 1 sobre 4πε0 seria a fórmula aqui, né? O dq seria esse daqui, né? A distância do dq até o ponto P seria o R. Então, esse daqui, na verdade, estaria aqui, tá? Mas tanto faz, né? Se eu coloco essa linha azul aqui, o R vai ser ainda a mesma coisa, né? Porque não muda, né? Não muda. E esse aqui também é esse, porque é o raio, né? O raio é esse. Então, esse Rzinho de fato é a raiz de S quadrado mais C quadrado, beleza? Então, essa é a distância do dq ao ponto que eu quero calcular, né? dq vai ser lambda vezes dl, o lambda vai sair, a raiz de S quadrado mais Z quadrado vai sair, porque S constante, Z constante, e vamos ficar só com a integral do dl, que seria o comprimento total do anel, e esse é 2s, né? 2πs, certo? Exatamente o mesmo problema que a gente resolveu no problema 5, tá? É só dar uma olhada. E a resposta é esse aí. Só que em função de s, que seria uma variável com nome diferente só. Bom, agora que a gente tem isso, né? Precisamos calcular o item B, que seria o potencial devido a um disco. E um disco com um buraco no meio, que seria uma coroa no caso, né? Temos uma coroa de raio interno A e raio externo B. E a gente tem que calcular qual que é o potencial gerado nesse ponto. E o problema, se vocês leem, né, é um problema, um texto muito longo. E aliás já caiu esse problema uma prova antiga, né, um período anterior. Então é bom vocês darem uma olhada também. Bom, então, no texto está indicando que a gente tem que calcular o potencial dessa coroa a partir da solução desse aqui, do potencial encontrado aqui, tá? Eu poderia usar um dq e usar o diferencial de área, etc, né? Mas como está pedindo calcular a partir do, do potencial encontrado aqui, então vamos a pensar o seguinte. Vamos pensar que esse disco, né, essa coroa está feito de muitos anéis infinitesimais, tá? Muitos anéis infinitesimais com diferencial de carga de Q. Todo esse anel agora é infinitesimal e tem uma carga de Q. E como se trata de um anel infinitesimal, ela gera um potencial infinitesimal nesse ponto, tá? Então, esse potencial que eu tinha aqui, né, esse aqui, V, eu troco por dV e em lugar de Q, troco por dQ, porque agora é um diferencial de Q e gera um diferencial de V. Só essa mudança já me permite fazer muitas coisas. Por quê? Porque agora eu posso pensar que esse coroa está feito de muitos pedaços e eu teria que integrar todos os pedaços para obter o potencial devido a essa coroa, tá? Como que eu faço isso? Como que eu passo de uma densidade linear de carga, que é o anel, né, para uma densidade superficial agora, que seria uma superfície? Fácil, com um sigma, que é a densidade de carga superficial, né? Então tenho o dq, que eu isolo aqui, ficamos com dq sigma vezes diferencial de área. Agora eu substituo esse aqui, olhem que interessante, só fazendo isso já mudei para o mundo do sigma e não estou mais nos lambdas. Antes de fazer a substituição, né, a gente precisa lembrar quem que é diferencial de área. Como se trata de um disco, né, eu sei que a área de um disco é πs quadrado, que seria o raio, né? O S, né, seria a nossa variável, que mudaria, porque de fato vai mudar desde A até B. Então eu derivo com relação a S. E vamos ficar diferencial de área é 2π S diferencial de S. E eu vou substituir aqui, né? Fazendo então todas essas substituições,
ficamos com esse aqui. A gente colocou sigma, né, que estaria aqui, vezes diferencial de área. Diferencial de área seria todo isso aqui, certo? E esse seria esse aqui. Beleza. Bom, só que essa pequena mudança que parecia inofensiva, olhem que temos o esse aqui, o esse aqui e o esse aqui. E agora a gente pode fazer o quê? Integrar sobre todos os possíveis anéis que vão desde onde até onde? Desde A até B. E como eu estou calculando o potencial, e eu posso sempre pegar o infinito como referência, então eu tenho o potencial inicial menos o potencial no ponto P. Aqui esse é zero, tá? Então será o potencial em P. E esse aqui é avaliado desde A até B. Então tem esse aqui, certo? Avaliando, temos o potencial no ponto P, beleza? Então não é tão difícil, isso aqui é relativamente fácil, né? É só pegar isso aqui, mas não necessariamente precisam partir dessa resposta aqui do anel. Vocês podem chegar na mesma equação pegando a fórmula mesmo. Como que seria a fórmula? Seria V1 sobre 4π epsilon 0, né? Integral de Q de R, né? Então, substituindo, né? Q epsilon 0. Quem que seria R? R seria essa distância aqui, que seria quem? S quadrado mais C quadrado, tudo em raiz, certo? Então, aqui ficaríamos com dq é raiz de S quadrado, né? Mais Z quadrado. E esse dq, né? Como se trata de uma distribuição superficial de carga, deve ser que sigma de área. E esse aqui deve ser raiz de S quadrado mais C quadrado, certo? E olhem, a gente chegou na mesma coisa aqui. Estamos exatamente o mesmo aqui. Integral, a gente vai integrar de A até B, certo? O sigma vai ser integral, o diferencial de área a gente vai ter esse aqui. E a gente chegou exatamente no mesmo, tá? Então, na verdade, esse daqui realmente não ajudou muito. Parece que ajudou, mas se eu tivesse pegado já direto, sem considerar anéis, se não um dq aqui no meio, né? Aqui sozinho um dq pequeno, né? Como se fosse uma partícula pontual. E começar a partir daqui. Ia dar certo também. Só o dq ia mudar por sigma diferencial de área. E aí as coisas seriam resolvidas exatamente da mesma forma. Beleza? Então, no item C está pedindo calcular o campo elétrico, tá? Só deixa eu ver o que eu fiz aqui. É exatamente isso. Está pedindo calcular o campo elétrico no mesmo ponto P, tá? A partir do potencial, né? Como eu tenho o potencial, eu posso calcular o campo elétrico com o quê? Com isso aqui, né? Com o gradiente do potencial, né? Que a gente viu durante as aulas. Por simetria, né? Que eu sei que ela tem uma simetria ao redor do eixo Z, né? Então, posso concluir que esse campo elétrico só vai ter a direção nesse sentido, em Z. Mas, de qualquer forma, ia concluir a mesma coisa, porque as derivadas com relação a x iam zerar, com relação a y iam zerar, porque meu potencial nesse ponto não depende dessas variáveis, só depende de Z. Então, de qualquer forma, ia zerar. Então, eu fiquei com isso aí. Então, essa aqui seria a fórmula que a gente encontrou no anterior slide, né? E a gente deriva. Derivando, né? É uma derivada relativamente simples, tá? É só regra da cadeia, né? Esse aqui, 1 meio desse, certo? Vou ficar então com 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 vai ser todo isso elevado a menos 1 meio, que seria a inverso, né? Que seria esse daqui embaixo. Vezes a derivada de dentro. A derivada desse aqui. A derivada de 2z quadrado vai ser 2z, né? E ficaríamos com esse. Esse aqui é exatamente igual, né? 1 meio desse, a gente diminuiria menos 1, ficaríamos com raiz negativa, vai dar esse aqui, a derivada de dentro é 2z e dá isso, beleza? Bom, esse 2 com esse 2 cortam e ficamos com o z, podemos fatorar, né? O z fatoramos e ficamos com esse aqui, que seria a nossa solução, tá? Então esse seria o campo elétrico nesse ponto, a partir do potencial, né? Que é só derivar. E finalmente, no item B, está pedindo calcular o campo elétrico de uma placa infinita
utilizando o resultado que a gente encontrou. Então, como que eu posso converter esse que é uma coroa em um plano infinito? O que eu deveria de fazer? Bom, a única coisa que eu deveria de fazer é que o A sere para que esse oco, né, essa parte interna que não tem nada, seja preenchido. Para, e eu faço isso sempre que o A seja zero e o B tem que se estender até o infinito. Então, faço A zero e B infinito. Então, é isso que eu fiz aqui. Para o plano infinito, né? Vou zerar o A e B vai tender ao infinito. Então, substituindo aqui, né? A é zero e B é infinito. Esse aqui vai dar 1 sobre infinito, vai dar zero, né? Esse aqui vai zerar. Esse aqui vai ser 1 sobre Z, né? Porque quadrado com raiz vai cortar. E Z com Z vai cortar. E ficamos com esse aqui, né? Que esse aqui seria o vetor unitário, na verdade. Tá? Então, esse aqui seria o campo elétrico criado por um plano infinito. Né? Lembrem que, colocando do jeito clássico, esse do lado de fora aqui. Seria esse aí, tá? Seria a mesma coisa, né? Então, o campo elétrico criado por uma placa infinita nesse ponto aqui seria sigma sobre 2 epsilon 0. E é isso, gente. É isso enquanto a esse problema. Bom, agora vamos resolver o problema mais longo de todos, o problema 9. Problema 9 temos o seguinte, temos um cilindro, né, dessa forma aqui, que tem um cilindro interior, que seria esse daqui com raio R são, sólido, e tem uma densidade de carga volumétrica que depende do R sim. E em volta dele, uma distância A, né, temos um outro cilindro com material condutor, tá? Então esse seria o material condutor. E, bom, a gente tem que determinar o campo em todas as regiões e o potencial também em todas as regiões. Então é um problema difícil. Então eu chamei de região 1, região 2, região 3, região 4 para a gente, né, ter uma nomenclatura e não perdermos nos campos, nos infinitos campos que vão aparecer em cada região. Então vamos lá, vamos resolver. Vamos iniciar para o cálculo do campo elétrico na região R maior que R só. Ou seja, estaríamos na região R maior que R só aqui. Aqui, né? Aí. Ah, não, seria na verdade o contrário, desculpem. Aqui seria menor, tá, gente? Estaríamos na parte interna, aqui no círculo aqui vermelho que apareceu, tá? Então estamos na região interna mesmo, gente. Então, como que eu aplicaria a lei de Gauss para esse caso? Tem que ser a lei de Gauss porque não posso usar integração, porque se trata de um sistema infinito e a gente sabe, né, que quando a gente tem cilindros, a gente vai ter que usar a lei de Gauss, beleza? Então, essa figura que eu coloquei aqui é um cilindro gaussiano, tá? Para um caso geral, né? Eu coloquei aqui para explicar a lógica do problema. Então, o que eu vou fazer em todos os casos? Eu vou definir meu cilindro gaussiano, tá? Está indicando que é um cilindro longo, muito longo, mas não está indicando que ela é necessariamente zero. Desculpa, não necessariamente é infinito, tá? Está indicando que é um infinito muito longo. Então, quando eu peguei minha gaussiana, né, para evitar problemas de contorno, que seria o campo elétrico estranho aqui na parte final do cilindro, eu vou calcular meu campo elétrico na parte central. E na parte central, como se trata de um cilindro muito longo, eu posso concluir que o campo elétrico sempre está na direção radial. E aqui o campo elétrico é zero. Não existe campo elétrico na região das tampas do cilindro gaussiano que eu vou definir, beleza? Então, eu sempre posso fazer isso. Escolher um cilindro gaussiano menor, tá? E calcular o campo aí, nessas regiões. Meio que a gente ignora os efeitos da borda do cilindro na parte externa. Vou pensar que é um cilindro infinito, né? Que não tem um ponto onde termina o cilindro. Então tá. Vamos a calcular então, né? Pensando nesse detalhe. Para a região 1. Então aqui temos um cilindro, o mesmo cilindro visto desde a parte de cima, né? Esse é um corte
seria axial, frontal, não sei. O ponto é que essa é visto desde a parte de cima, tá? Essa é a nossa região que estamos de interesse. Então, essa circunferência vermelha, na verdade, é um cilindro, tá? Um cilindro de uma altura h nesse caso, tá? Então, temos então um cilindro aqui que está bem centrado no ponto central do sistema, beleza? Então, vamos a calcular o campo elétrico aí, pela lei de Gauss, né? A lei de Gauss indica o quê? Vou chamar essa primeira superfície que eu encontrei de superfície S1, tá? Então, o fluxo na superfície S1 é igual à carga interna dividida entre ε0. Meu fluxo, que seria uma integral fechada, né? Porque tem que ser fechada para que seja a lei de Gauss. Vai ser o fluxo através da tampa superior, da tampa inferior, mais a lateral. E o campo na lateral vou chamar de E1, porque eu sei que é o único campo que vai sobreviver. Então já estou colocando já a nomenclatura para pensar que esse é o campo nessa região, tá? Então, o campo elétrico na tampa superior é zero, porque o campo é zero aqui, né? Estamos aqui. E esse aqui também é zero, né? Na parte de embaixo também tem que ser zero, porque existe só o campo na direção radial, beleza? Esse aqui deve ser simétrico, também tem que ser aqui, tá? Só para não confundir. Então a gente fica com o quê? Podemos concluir, né, que por simetria do sistema, né, o campo elétrico só tem direção radial. Então, o campo elétrico deve comportar-se assim. Este daqui, né? E deve ser igual um E na direção radial. Esse aqui deve ser o vetor E, certo? Bom, esse aí, nesse caso. O diferencial de área, esse aqui, né? Nesse caso seria área para a lateral só. E eu chamei de área 1, tá? Para a gente pensar que a gaussiana aqui, a vermelha, esse é primeiro, tá? Bom, agora que eu já escrevi minha lei de Gauss, né? Ignorando esses fluxos aqui, eu posso, né, multiplicar o produto escalar aqui. R' com R' vai ficar zero, né? O vetor área, né, também estaria apontando do lado radial, né? Então, a gente tem esse daqui, que seria minha integral desse lado. Nesse outro lado, eu tenho só carga interna dividida entre ε0. Essa área lateral, né, esse daqui, seria quem, gente? Seria a área lateral do cilindro desse vermelho. Área lateral, tá? Bom, eu sei que a área lateral, né, deve ser 2πRH, certo? O campo elétrico, né, lembrando que saiu, porque como estou utilizando a lei de Gauss, eu suponho que o campo elétrico todos os pontos onde atravessa a área lateral é constante, ou seja, vale o mesmo valor, o módulo pelo menos, né? Então, eu fico com esse daqui, que o campo elétrico é 2πRH, onde esse aqui é a área lateral de um cilindro, do cilindro gaussiano, que tem um raio R, né? H seria a altura. E do outro lado tem uma carga interna. Como sempre eu falo, a carga interna sempre é o problema, tá? Então vamos determinar a carga. Como se trata de uma densidade volumétrica de carga, e esse aqui depende de uma densidade volumétrica em função de R, então vou ter que calcular, né, a carga interna que está dentro desse cilindro aqui, meu Q interno. Como que eu calculo se se trata de uma densidade que varia? Chamando a fórmula, que seria densidade de carga é igual a derivada de Q com relação ao volume, né? Porque é um sólido. Então, isolando o de Q, ficamos com esse Q, integrando, né? Desde 0 a 1 Q interno, e ficamos com essa expressão aqui, né? Eu sei que esse aqui tem uma forma, certo? Mas antes de escrever essa forma, eu preciso do diferencial de volume para um cilindro. Qual que será o diferencial de volume para um cilindro? Esse que a gente vai explorar daqui a pouco, tá? O ρ, né, pela equação que informou, é esse aqui. Só que eu estou colocando R' aqui porque eu vou ter que integrar desde 0 até o R aqui. Só como eu não quero ter a minha variável de integração na mesma variável que eu estou integrando, é por isso que eu coloquei com R', tá? Agora, o diferencial de V é o problema, né? Eu sei que o volume de um cilindro é π R' ao quadrado vezes H. Eu sei que quem que está variando vai ser R', né? Ou R'.
porque eu vou fazer uma varredura desde zero até pegar todas as cargas até chegar ao ponto R, né? Então, vou derivar com relação a R', né? Derivo, né? Vai dar 2π R', Isolando o dv, ficamos com o diferencial de v é 2π RH dr, linha. Beleza? Seria o diferencial de volume, tá? Se vocês quiserem com fórmula, para um cilindro, para coordenada cilíndrica, se você quiser, tá? Bom, então, substituindo, né, na carga interna, temos esse daqui, o diferencial de volume, certo? E agora é só integrar, né? Só integrar. Tirar as que são constantes e vamos ver o que dá. Rho0 é constante, R só é constante, 2π é constante, H é constante, vai sair da integral. Aqui temos de 0 a R, R né? dr' quadrado e assim por diante. Então, a integral desse aqui é fácil, né? Seria R cubo dividido entre 3. Né? Em 0 vai ser A, então só fico com R cubo dividido entre 3, que seria aqui o 3. Beleza. Então, esse aqui seria a carga em função do R sim, ou seja, essa fórmula aqui me permite encontrar a carga em qualquer R que eu quiser, sempre que esteja na parte interna, tá? E se eu quiser a carga total, só substituiria esse R por R som e obteria a carga total do cilindro, pelo menos da parte interna, beleza? Mas como não estou procurando isso, eu só quero a carga mesmo aqui na parte interna, eu substituo, né? Opa, de novo. Aqui. Eu substituo na equação 1, né? A equação 1 era 1, 2πRH, né? 2π, esse aqui, né? Que era Rho0, que saiu da integração, certo? Não, saiu da carga interna, porque esse aqui era a carga interna dividida entre ε0, certo? Bom, gente, agora fazendo, né? Isolando, né? No caso, 2π com 2π vai cortar, H com H corta, interessante, né? Apesar que não é dado, se vocês leem o problema, não é dado, e é bom que ela não depende do H, e teria que ser assim, o campo elétrico não depende do H, só a carga que depende do H, tá? Ou um L, ou o que for, beleza? Então isso é importante de lembrar, né? O campo elétrico não necessariamente depende da altura, mas a carga interna sim, né? Porque é a carga, mas o campo não depende do H. Bom, gente, como eu concluí que o campo elétrico tem direção radial, então minha resposta tem que estar na direção radial. E esse aqui seria o campo elétrico na parte interna do cilindro sólido aí interno, certo? Bom, continuando agora com a região 2. A região 2 seria essa parte aqui, né? Então, como que eu faço isso? De novo, lei de Gauss, né? Agora, vou chamar, né? Campo elétrico na região 2. E olhem aqui que eu já ignorei o fluxo através das tampas, tá? Né? Porque essa integral aqui deveria dividir-se em três integrais, na tampa superior, na tampa inferior, na lateral. Aqui eu já coloquei diretamente na lateral, eu ignorei já as tampas, beleza? E bom, eu sei que o campo elétrico, por simetria, né, deveria ter direção radial. E o vetor área, né, também está apontando na mesma direção. Então, ficamos com esse aí. O produto escalar desses dois vai dar esse daqui, né? Que vai ser vai sair da integral e vou ficar com a integral do diferencial da área da lateral. Então, essa vai ser a área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro vai ser 2πrh, né? Lembrem que o E vai sair da integral, né? E vou ficar a integral do diferencial da área, só que da área lateral do cilindro. E é isso. Agora, a carga interna com relação a essa curva do R sim, né? Com tamanho maior que R são, a carga interna deve ser a carga total do cilindro aqui desse sólido. Essa é a única carga que está na parte interna desse cilindro gaussiano, do vermelho, né? Então, eu poderia usar a fórmula anterior que eu encontrei para Q interno e substituir por R sum e acabou. Não precisaria fazer mais nada, né? Mas aqui eu fui pelo caminho longo, só para a gente, né, brincar ou perder tempo calculando o dq, só que agora mudando as variáveis, né? Então,
eu vou de novo, né, chamar o sigma, não o sigma, o ρ, né, densidade volumétrica de carga, o de Q solo, integro agora não desde 0 até um Q interno, sino desde 0 até o Q total, que estou procurando, né? E aqui deveríamos ficar com esse, que seria a minha densidade que muda com relação ao R. Estou chamando de R' porque não quero ter o R. Não, aqui inclusive não precisava chamar de R', mas tudo bem. Eu chamo de R', que vai integrar-se de 0 até o R som, que seria a minha carga total, onde está, né? Esse aqui integrando, né? Vai ficar R cubo sobre 3 e fazendo as contas vai dar isso aí. Bom, gente, se eu tivesse usado a carga interna, a fórmula que eu encontrei e avaliado em R som, ia dar a mesma coisa, tá? Então, agora que eu tenho o que são, é só substituir na equação 2. Substituindo então na equação 2, temos aqui 2πRH, e esse aqui temos igualado com 1 sobre ε0 vezes a carga total, né? Que seria esse daqui. E olha que interessante, de novo o H corta. E 2π corta. Então, tá, de novo. Então, temos o quê? Que o campo elétrico, né, na região 2 vai ser esse. Só que ainda falta isolar esse Rzinho, né, que está aí atrapalhando. Então, o campo elétrico na região 2 é esse aqui, isolando e já colocando em forma de vetor, né, que seria na direção radial. Essa solução é válida só para a região 2, inclusive eu coloquei aqui, né. Bom, gente, esse seria então para essa região. Para a região 3, né, como que eu faria? Se trata de um condutor, gente. Quando é condutor, a gente já tem que colocar nossa alerta, né? O condutor se comporta de forma diferenciada, não é uma coisa simples. Estaríamos na região aqui, né? Aqui, estaremos aí na parte vermelha. Só que como se trata de condutor, e se esse tiver carga positiva, né? Toda a carga que são aqui, que tem um Q, e é positivo, então, como se trata de um condutor aqui, ele deve chamar a todos os negativos, né? Ela inicialmente está neutra, tá? Esse aqui é cilindro oco. Chamou os negativos. Chamou um total de menos Q. Beleza? E ficamos do lado com déficit de carga, né? Então, vamos ficar do lado de fora com positivos. Só que esses positivos não vão ser infinitos, né? Vão ser Q, né? Porque é o que faltava, né? Bom, então, se eu analiso isso aqui, a gaussiana, esse cilindro gaussiano aqui, o vermelho, eu tenho que ver quantas cargas estão no interior desse cilindro gaussiano. Então, né, fazendo de novo todo o processo, que eu coloquei só assim, né? Inclusive aqui não deveria ter esse círculo, deveria ser área lateral, mas tudo bem. Aí a gente conclui isso, né? Fazendo todas as contas, inclusive eu não deveria de ter feito isso, mas eu fiz. Concluir o seguinte, que o fluxo através da gaussiana do vermelho é a carga interna dividida entre ε0. Só que a carga interna desse vermelho vai ser essa carga mais essa outra carga que é negativo. Portanto, essas duas cortam, porque um positivo e outro negativo vai dar zero. Portanto, eu posso concluir que o campo elétrico nessa região é zero, tá? Mas sempre é bom lembrar que dentro de condutores, no interior desse condutor, é zero sempre o campo. Nos condutores o campo elétrico é sempre zero, tá? Então aí é zero. E finalmente vamos escrever o campo elétrico na região 4. Na região 4, como que eu calculo? Lei de Gauss de novo, né? Só que aqui vamos ter o fluxo para a gaussiana 4, né? A carga interna dividida entre ε0. Beleza. De novo, eu deveria dividir a integral para a tampa superior, tampa inferior, mais a área lateral, né? Então, eu já ignorei as tampas e eu só tenho os fluxos através da área lateral. Ficamos com esse, né? O vetor área estaria apontando na direção radial também. E... Opa, o que eu fiz? Tá. O produto escalar dessas duas vai dar esse daqui, né? Esse R com R vai dar 1. O campo elétrico sai, porque a ideia do campo do usar a lei de Gauss é essa, né? Que o campo elétrico é constante. A área lateral vai ficar como 2πRH, né? E vamos ter a carga interna. A carga interna
de todo esse cilindro, né? De todo o que estiver interno aqui. Como essa, como essa condutora era neutro, né? Não tinha carga, então a única carga que eu vou ter no sistema vai ser o que são, né? Mas eu posso inclusive ir passo por passo. Esse Q vai chamar menos Q esse aqui, né? Então aqui na parte interna vai ter menos Q, na parte externa vai ter mais Q. Se a gente contabilizar, né? Esse com esse vai cortar, então vou só ficar com que são, né? Então é o que. Portanto, eu sei, né? Tinha calculado já a carga total do cilindro esse interno e temos esse daqui. Agora isolando, né? E lembrando que tem simetria axial, né? Ou é uma simetria cilíndrica, eu posso concluir que o campo elétrico está na direção radial, eu posso concluir que esse seria o campo na parte de fora para R maior que B. Maior que B, né? Bom, gente, esse seria então o campo elétrico para todas as regiões. Agora eu posso finalmente, né, ir para o cálculo do potencial. E vamos lá. Eu preciso então de um ponto, saber o potencial em um ponto. Agora, se eu não tenho esse ponto, provavelmente talvez estou interessado no delta V, né? E pronto, né? Não preciso me preocupar com o potencial em algum ponto. Só que nesse problema, informa o potencial. Muito afastado do cilindro, né? É um lugar onde o potencial é zero. Indica no teste, se vocês leem, aí vai estar informando que o potencial num ponto R igual a zero, o potencial vale zero. Então, vamos a imaginar que esse ponto está bem afastado, né? Uma distância x maior que v, tá? Bom, gente, então esse aqui vai ser nosso ponto inicial e está uma distância r0, tá? Então, isso que eu fiz aqui, tá? Esse vai ser nosso ponto inicial aqui, certo? Esse aqui, né? Esse é nosso ponto inicial e vamos a ir uma trajetória. Vamos imaginar que uma partícula está indo carregada, né? Está indo desde esse ponto inicial até esse ponto final. Vamos calcular o delta V. Então, vamos lá, né? Minha trajetória é esse aí e chego até esse ponto final. Então eu escrevo minha fórmula, né? Potencial final menos potencial inicial menos a integral da posição inicial menos até a posição final e assim por diante, beleza? Bom, eu preciso o campo nessa região, certo? Do lado de fora, porque eu sei o campo, o potencial aí no lugar R0, tá? Então, vamos a usar, né, o resultado que a gente encontrou do campo elétrico nessa região, que seria que teria, né, uma direção radial, certo? E o caminho que estou pegando para fazer essa trajetória também está na direção radial. Ok. Então, o potencial que estou procurando seria o potencial nessa região, que estou chamando de potencial na região 4, né? E essa deve depender de uma distância radial R, sim, né? Que seria nesse ponto que eu estou calculando o meu potencial. E meu potencial inicial, esse daqui deve ser o potencial em R0, né? Que eu vou chamar, por enquanto estou colocando só VI. Beleza? E aqui eu fiz o produto escalar, né? Ficou só com módulo. Aqui. O meu potencial inicial deve ser em R igual a R0. Esse aí vai ser zero, tá, gente? Porque assim está informado no problema. O campo elétrico na região externa em 4 é esse aqui que era a carga total, né? Só que dependia do universo de R. Então, esse aqui fica como esse, tá? Já tirei da integral as coisas que eu deveria ter tirado, né? Continuando aqui, esse aqui vale zero, porque está informado no problema assim. A integral de 1 sobre R é o logaritmo natural, né? Do final menos inicial, né? E esse aí é a fração dos logaritmos, né? Aqui eu introduzi o negativo, né? O negativo ficamos com esse aqui. E temos aqui, né? Por propriedade do logaritmo, esse aqui é a divisão dessas variáveis, né? R0 dividido entre R5, né? Esse é pelo menos o potencial para toda essa região, desde qualquer valor, né, de R até
a superfície desse cilindro, né? Desse aqui até aqui, pelo menos. A solução é válida, né? Enquanto seja maior ou igual a V, a solução é válida, inclusive para quando é igual a V, para esse ponto, que seria meu ponto, meu ponto limite, né? Onde minha solução é válida. Bom, então agora vamos calcular o potencial na parte interna do condutor. Na parte interna do condutor, eu vou, né, definir essa é minha distância radial, quero aí o potencial. Então, agora nosso ponto inicial é a superfície, porque eu não posso usar mais o lado de fora para ter como dado, porque meu campo elétrico que eu usar aqui só está definido nessa região, portanto eu tenho que usar informação que tem a ver só com essa região. Então, aí seria o meu ponto inicial, que ele inicia aí seu movimento e chega no ponto final, que seria algum lugar R entre esse condutor, né? Bom, uma informação que eu tenho já do anterior problema é que o potencial na região 4, né, é esse aqui. Vai ser útil, porque essa solução é válida até chegar até o ponto aqui na superfície. Portanto, esse vai ser meu ponto inicial. Beleza? Então, aplicando de novo a fórmula, né, potencial final menos potencial inicial menos e assim por diante, né? Escolhendo uma trajetória radial, né? Só que aqui tem um detalhe. O campo elétrico num condutor é zero. Portanto, esse vai ser zero. E acabou. Todo isso vai ser ar. Então, eu tenho que o potencial na região 3, ou seja, aqui onde estou procurando, menos o potencial nesse ponto aqui, né, na superfície, em B, que seria meu ponto inicial, é igual a zero. Portanto, eu sei que o potencial na região 3 aqui, né, aqui, é igual ao potencial quando eu avalio no ponto B. Ou seja, quando esse aqui vale B, o potencial em 3 é igual a esse aqui, né? Porque existe continuidade nesse ponto. Beleza? Então, eu posso concluir que meu potencial em R na parte interna é igual a esse aqui, só que avaliado no ponto B. Então, eu pego essa fórmula que eu encontrei do anterior item, né? E eu substituo isso por B aqui. E esse seria meu potencial em todos os pontos na parte interna. Olhem que interessante. O campo elétrico é zero aqui. Mas isso não implica que o potencial também seja zero. O potencial é diferente de zero, mas ela é constante. Porque aqui nenhuma variável muda. Esse aqui é constante, R0 é constante, B é constante, então todos são constantes. Então, quando eu tenho um campo elétrico zero, o potencial é constante, tá? Bom, calculei o campo elétrico na região aqui no condutor. Agora vamos entrar na região 2, na parte branca aqui. Então, defino meu ponto, né, onde eu quero chegar. Agora, meu ponto inicial é aqui, né, na parte I, e meu ponto final é em qualquer lugar, só que tem que estar entre R são e A, né? Beleza? De novo, aplicando minha fórmula, só que aqui vou, nesse caso, usar o campo na região 2, né, no intervalo, né, ou na região que eu estou calculando o potencial, na região 2. Aqui, né, eu vou pegar a direção radial, né, que seria o campo, o DL, né, seguiria uma trajetória também radial, beleza? E ficamos com o módulo só, né? Aqui desse outro lado temos que o ponto inicial aqui vai ser o potencial avaliado na distância no raio A, que seria o raio desse lugar, né? Que seria o potencial avaliado em A. E eu quero chegar ao ponto final, que seria o potencial aqui, né, em R sim, né? Então, essa seria a minha região nesse lugar, né? Bom, aqui eu sei que esse potencial aqui é igual ao potencial em 3, né? Ou seja, essa seria a região 3, só que avaliada aqui. E nesse ponto é o inicial, o final desse aqui, mas é o inicial desse aqui. Então, esse ponto são iguais, né? São iguais, portanto, eu posso usar a solução que eu tinha no anterior, né, slide, e avalio em A. Só que como se trata de uma constante, eu nem preciso avaliar, eu só pego o que está aqui e substituo, porque o potencial aí no condutor é constante. Então, vou só substituir aqui. Tá? Para o campo elétrico, eu tinha calculado já nos anteriores passos, né? E no campo elétrico na região 2, né? Nessa parte aqui, é esse aí.
ele vai sair do... Esse aqui vai sair da integral e vou ficar com 1 sobre R. E ficamos com esse aqui, beleza? Integrando, né? Vai ser logaritmo de que final menos inicial. Só que aqui já estou introduzindo o sinal negativo, né? Então esse aqui vai... A fração vai estar invertida, né? Então tá. Agora vou pensar nesse potencial aí. Nesse potencial aqui, né? É como eu já falei, deve ser o mesmo potencial na superfície aqui do condutor. Então eu sei que é esse aí. E substituindo, né? Agora isolando o potencial na região 2, né? Aí deve ser todo isso aqui, tá? Eu posso fatorar, inclusive, aqui. Acho que eu fiz, fatorei mesmo. Fatorando, né? Só como que é positivo os dois, né? Então é a multiplicação desses dois. A, R0, dividido entre R sin vezes B. Beleza? Então esse seria o potencial na região 2 aqui, em todo esse pedaço branco, né? Onde está essa linha vermelha. Então, essa solução é válida só nessa região, inclusive até a superfície aqui. E vou poder utilizar agora para a seguinte região, que seria a região 1, beleza? Então aqui já escrevi, né? Já escrevi aqui meu resultado, só para a gente ter na mão, né? E vamos lá. Agora a gente tem uma distância R, né? Até a parte interna. Agora meu ponto inicial é aí, meu ponto final é aí, né? E vamos fazer a mesma coisa. Tenho meu potencial final, menos potencial inicial e assim por diante. Escolho uma direção radial, né? O campo elétrico tem direção radial, o trajetória também tem direção radial, tá? É, há uma coisa que eu esqueci de mudar. Às vezes chamo esse de DR e às vezes chamo de DL, tá? É a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa. A gente chama DR ou DL, tá? É o mesmo, beleza? Esse aqui é o DR, né? Porque estou escolhendo um caminho radial, tá? Na, paralelo ao campo elétrico, beleza? Aqui, aqui que está o detalhe. Eu preciso de um potencial em alguma região para o potencial inicial, né? Aqui o I. Mas, como eu já falei, eu tenho a solução todo nesse lado dessa região. Então, posso utilizar a solução que eu encontrei para 2, só que avaliado em R são. Ou seja, esse aqui vai ser trocado por R são para encontrar o potencial aí bem nessa região. Beleza? Então, substituindo aqui, né, por R são, que seria o potencial na superfície, quando R sim vale R são, né? Aqui, do anterior slide, né? Desse outro lado, o campo elétrico é esse aqui na região 1, tá, gente? Se vocês dão uma olhada, é esse aqui o campo elétrico na parte interna. Integrando desde onde até onde? Minha posição inicial, que vem desde o R são e vai até um R sim qualquer, tá? Olhem que aqui também tem R sim sem linha, se eu quiser eu poderia colocar linha para diferenciar, né? Bom, aqui, né, continuando, integrando, né, tirando as coisas que deveriam ser tiradas na integral e integrando aqui vai ser R cubo, né? Só que o limite final vai ser esse aqui, ao cubo, menos R só ao cubo, né? O negativo vem da própria fórmula do negativo. Agora, isolando o V1R, né? Que seria o potencial que estou procurando na região interna, deveria dar tudo isso aí. E esse seria o potencial na parte interna do cilindro azul. E isso aí é tudo, gente. Eu sei, é um problema muito longo. É longo mesmo, mas é isso, né? Para praticar é bom. É muito bom. Agora, é uma coisa que vamos concluir, né? Que é, como eu falei, não necessariamente a gente pode ter informação de um potencial em algum lugar, né? Se eu estou procurando o delta V, eu só avalio nos pontos de interesse, né? Do ponto inicial ao ponto final. E pronto, acabou. Não preciso me complicar a vida buscando a informação de um potencial em algum lugar. Eu só, se eu quero o delta V, eu só me interesso no ponto de interesse mesmo, tá? Beleza, gente. É isso então.